Antes de qualquer palavra, antes de qualquer decisão, antes mesmo de você tentar organizar o dia, existe um estado interno que define se sua vida avança ou apenas reage. A maioria das pessoas acorda já atrasada por dentro. A mente corre, o corpo obedece, mas o espírito não governa. E é exatamente aqui que o Salmo 23 começa a agir, não como um texto religioso, mas como um ajuste de direção interior. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa frase não fala de carência futura. Ela declara uma identidade presente. Ela não diz eu terei. Ela afirma eu sou cuidado. Existe uma diferença silenciosa entre quem começa o dia tentando conquistar algo e quem começa o dia alinhado com a certeza de provisão. Napoleon Hill passou décadas estudando pessoas que prosperavam em silêncio e descobriu o mesmo princípio. Ninguém sustenta crescimento externo enquanto vive em insegurança interna. Talvez você tenha acordado hoje com pensamentos acelerados. Talvez com preocupações financeiras, decisões pendentes ou aquela sensação de que está sempre correndo atrás. Mas o Salmo 23 não convida você a correr. Ele convida você a se posicionar, porque prosperidade não responde a desespero. Ela responde à clareza, à confiança e a uma mente que sabe onde está pisando. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Isso não fala de descanso físico apenas. Fala de descanso mental. Fala de uma mente que para de lutar contra o dia e começa a conduzi-lo. A maioria vive exausta não por excesso de trabalho, mas por falta de direção interna. Hill chamava isso de esforço disperso, muita energia, pouco resultado. Permaneça aqui por alguns instantes, não como quem escuta um vídeo, mas como quem realinha o eixo da própria consciência. Porque quando o dia começa com governo interior, o resto se organiza. E o que você vai perceber a partir daqui não é motivação passageira, é algo mais raro: estabilidade interna. Respire. O dia ainda nem começou, mas algo dentro de você já está sendo ajustado. Existe uma leitura superficial do Salmo 23, e existe a leitura que transforma a forma como você se posiciona diante da vida. Quando o texto diz, o Senhor é o meu pastor, ele não está falando apenas de proteção espiritual. Ele está revelando um princípio de liderança interna. Um pastor não corre atrás das ovelhas em pânico. Ele guia, ele antecipa, ele conduz com visão, e isso muda tudo. A maioria das pessoas vive o oposto disso. Elas acordam sendo empurradas pelo dia, reagem às mensagens, às cobranças, às urgências dos outros. Vivem como se o mundo fosse o pastor e elas apenas obedecessem. O Salmo 23 começa invertendo essa lógica. Ele estabelece que existe uma ordem superior governando seus passos, e quando essa ordem é reconhecida, a mente entra em alinhamento. Napoleon Hill observou algo muito parecido ao estudar homens que prosperavam sem ostentação. Ele dizia que o sucesso duradouro nasce quando a pessoa deixa de operar no modo reativo e passa a agir a partir de uma convicção interna firme. Não é fé cega, é direção consciente, é saber para onde se está indo antes de dar o primeiro passo. Nada me faltará, não é promessa de excesso, é libertação do medo. Uma mente que acredita que sempre falta, toma decisões ruins. Aceita menos do que merece, age com pressa, vive em estado de alerta constante. Já uma mente que começa o dia a partir da certeza de provisão, age com mais clareza, escolhe melhor e sustenta constância. Hill chamava isso de mentalidade de abundância estruturada, não fantasia, mas confiança aplicada. Perceba como esse salmo não pede nada. Ele afirma. Ele posiciona. Ele estabelece um estado mental onde a vida deixa de ser sobrevivência e passa a ser condução.
E quando essa condução acontece por dentro, o exterior começa a responder de forma diferente. As escolhas mudam. As reações diminuem. A ansiedade perde espaço. Se isso começou a fazer sentido para você, permaneça. Porque no próximo passo, o Salmo 23 revela algo ainda mais profundo: o papel do descanso na prosperidade real. Algo que quase ninguém entende, mas que Napoleon Hill considerava essencial. Existe um erro silencioso que bloqueia mais prosperidade do que a falta de fé ou de esforço. Acreditar que descanso é perda de tempo. O Salmo 23 confronta essa mentalidade logo no início, quando declara: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Isso não é pausa por cansaço extremo, é repouso estratégico. É a capacidade de parar sem culpa porque existe direção. A maioria das pessoas só descansa quando o corpo não aguenta mais, mas a mente continua em guerra. Mesmo deitada, continua preocupada. Mesmo em silêncio, continua acelerada. Napoleon Hill identificou isso como um dos grandes sabotadores do sucesso. Uma mente que nunca repousa entra em estado de tensão crônica e passa a tomar decisões defensivas, não criativas. Repousar, no sentido profundo do Salmo, é confiar que você não precisa controlar tudo para que as coisas avancem. É sair do modo urgência constante e entrar no modo clareza sustentada. Hill dizia que ideias valiosas não surgem em mentes exaustas. Elas surgem quando o pensamento desacelera e o subconsciente consegue trabalhar. Pastos verdejantes não representam conforto excessivo. Representam ambientes mentais férteis, lugares onde a mente não é atacada o tempo todo por medo, comparação e pressão. Quando você começa o dia sem esse descanso interno, qualquer obstáculo parece maior do que realmente é. Mas quando você descansa na direção certa, até os desafios perdem peso emocional. Esse descanso não é inatividade, é alinhamento. É quando você para de agir para provar valor e começa a agir porque sabe quem é. É nesse estado que a prosperidade deixa de ser esforço pesado e começa a se tornar consequência natural de decisões mais limpas. Talvez você esteja percebendo agora que não é falta de capacidade, é excesso de tensão, não é falta de oportunidades, é falta de espaço interno para enxergá-las. O Salmo 23 não te manda fazer mais. Ele te ensina a começar o dia do lugar certo. E quando isso acontece, algo muda silenciosamente. A mente clareia, o corpo responde melhor. As escolhas ficam mais simples. No próximo passo, o Salmo revela como essa clareza se transforma em direção segura, mesmo em cenários difíceis. Um dos maiores medos silenciosos do ser humano não é o fracasso, é não saber por onde ir. É acordar todos os dias fazendo esforço, mas sem sentir direção. O Salmo 23 toca exatamente nesse ponto quando afirma: Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Aqui não existe promessa de caminho fácil, existe promessa de direção correta. Veredas não são avenidas largas, são caminhos estreitos, muitas vezes pouco óbvios. Isso significa que prosperar não é seguir o fluxo da maioria, mas sustentar escolhas coerentes, mesmo quando elas parecem discretas demais para chamar atenção. Napoleon Hill observou que pessoas verdadeiramente bem-sucedidas raramente pareciam apressadas. Elas sabiam para onde estavam indo, mesmo quando os outros não entendiam. A ausência de direção gera ansiedade. A ansiedade gera decisões precipitadas, e decisões precipitadas cobram um preço alto no longo prazo. O Salmo 23 não elimina os desafios do dia, mas elimina a confusão interna diante deles. Quando você se sente guiado, você não reage a cada estímulo. Você escolhe.
E escolher com clareza é uma das maiores formas de poder. Hill chamava isso de propósito definido. Não é ter todas as respostas, é ter um eixo interno estável que orienta suas ações. Quando esse eixo existe, você não muda de rota a cada opinião externa, não abandona processos por impaciência e não troca constância por atalhos. Talvez você esteja vivendo um momento de decisão agora. Uma escolha que ninguém pode fazer por você. O Salmo 23 ensina que direção não nasce do barulho externo, mas da conexão interna com aquilo que sustenta seus passos. E quando essa direção é assumida, até os caminhos difíceis se tornam transitáveis. No próximo passo, o Salmo revela algo ainda mais profundo. Como manter essa estabilidade mesmo quando o cenário escurece? E por que isso separa quem prospera de quem desiste no meio do caminho? Todo caminho de crescimento passa por momentos em que a luz parece diminuir. O Salmo 23 não ignora isso. Ele enfrenta diretamente quando diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Esse trecho não fala apenas de perigo externo, fala de momentos internos de incerteza, quando a mente começa a questionar se vale a pena continuar. O vale não é punição, é transição, é o espaço entre quem você foi e quem está se tornando. Napoleon Hill observou que muitas pessoas desistem exatamente aqui. Não porque falharam, mas porque interpretam o desconforto como sinal de erro. Quando, na verdade, o desconforto é sinal de expansão. O medo surge quando a mente perde referência. Mas o Salmo 23 oferece uma âncora. Porque tu estás comigo. Isso não é dependência passiva, é consciência de suporte. Uma mente que sabe que não está sozinha sustenta decisões com mais firmeza. Eu dizia que a fé verdadeira não elimina obstáculos, mas elimina a paralisia diante deles. Prosperar exige atravessar fases em que o resultado ainda não apareceu, mas a estrutura interna já está sendo construída. É aqui que muitos retrocedem para o conhecido, mesmo que o conhecido não funcione mais. O vale testa sua identidade, não sua capacidade. Talvez você esteja nesse ponto agora, trabalhando sem ver retorno imediato, tomando decisões difíceis, sentindo-se invisível em alguns momentos. O Salmo 23 não promete atalhos para sair do vale. Ele promete presença para atravessá-lo. E atravessar é o que constrói a autoridade interna. Napoleon Hill chamava isso de teste da clareza. A vida observa se você mantém a mesma postura quando o ambiente deixa de confirmar. Quem sustenta a visão mesmo no escuro sai do vale diferente, mais firme, mais confiante, mais alinhado. No próximo passo, o Salmo revela como essa travessia muda sua postura diante da vida e como a prosperidade começa a responder a essa nova posição interna. Existe um ponto exato em que a vida começa a reagir de forma diferente. Não porque o cenário mudou, mas porque você mudou a forma de se posicionar dentro dele. O Salmo 23 descreve esse momento com precisão quando afirma: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Essa frase não fala de confronto. Fala de autoridade tranquila. A mesa já está posta antes da batalha terminar. Isso significa que a provisão não espera o ambiente ficar perfeito. Ela se manifesta quando existe postura interna suficiente para sustentá-la. Napoleon Hill observou que pessoas que prosperam de forma estável não vencem todos os conflitos, mas aprendem a não se mover a partir deles. Inimigos, aqui, não são apenas pessoas. São dúvidas, memórias, comparações, medos antigos, versões internas que tentam te puxar para trás. O Salmo não diz que eles desaparecem. Ele diz que eles deixam de governar. Quando a mesa é posta, você não se explica, não se defende, não se justifica. Você simplesmente ocupa o lugar que já foi preparado. Hill chamava isso de autoconfiança organizada.
Não é arrogância, é coerência interna. É quando você para de provar valor e começa a agir como alguém que já reconheceu o próprio valor. Essa postura muda decisões, conversas, escolhas e até oportunidades que se aproximam. Talvez você já tenha sentido isso em pequenos momentos. Situações que antes te tiravam o sono agora parecem menores. Opiniões que antes te afetavam agora passam sem peso. Isso não é frieza, é maturidade interna, é prosperidade começando por dentro. E quando essa postura se instala, algo ainda mais sutil acontece. Sua mente entra em estado de estabilidade, onde o excesso de esforço deixa de ser necessário. É exatamente isso que o próximo trecho do Salmo revela. Depois que a mesa é posta, o Salmo 23 revela algo que quase ninguém percebe. A prosperidade verdadeira não é agitada, ela é estável. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. O óleo, na linguagem bíblica, representa equilíbrio, lucidez e autoridade. Não é excesso emocional, é governo da mente. Uma mente ungida não reage a tudo. Ela filtra, ela escolhe, ela sustenta a constância. Napoleon Hill dizia que o maior sinal de maturidade mental é a capacidade de permanecer equilibrado, mesmo quando os estímulos externos tentam puxar a pessoa para extremos. Euforia ou medo, pressa ou paralisia. O cálice transbordar não significa descontrole. Significa que existe mais do que o necessário, sem ansiedade para provar nada. Quem vive tentando provar prosperidade, normalmente ainda está lutando internamente com escassez. Quem vive a partir da abundância não precisa anunciar. O comportamento fala. Talvez você perceba agora que muitos conflitos do passado não eram externos, eram emocionais. Reações exageradas, decisões tomadas no calor do momento, necessidade constante de validação. O Salmo 23 mostra que quando a mente é governada, o emocional se organiza. E quando o emocional se organiza, a vida ganha fluidez. Napoleon Hill explicava que pessoas bem-sucedidas não desperdiçam energia emocional. Elas não brigam com tudo, não discutem com qualquer um, não se envolvem em guerras que não constroem nada. Elas escolhem batalhas e muitas vezes escolhem o silêncio. Esse é um sinal claro de crescimento. Menos ruído, mais direção, menos ansiedade, mais presença. E quando essa estabilidade se instala, o próximo passo acontece de forma quase natural. A confiança no futuro deixa de ser esperança e se torna convicção. Existe uma diferença profunda entre esperar que algo dê certo e saber que está caminhando na direção certa. O Salmo 23 expressa isso quando afirma: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Observe, não é você correndo atrás da bondade, é ela seguindo você. Isso muda completamente a relação com o futuro. Quando a mente vive em estado de incerteza, ela tenta antecipar tudo, controlar tudo, prever tudo. Mas isso gera tensão constante. Napoleon Hill identificou que pessoas que prosperam com estabilidade não vivem tentando garantir o futuro. Elas constroem uma convicção interna tão sólida que o futuro começa a responder a ela. Essa convicção não nasce da ausência de problemas. Nasce da coerência, de repetir decisões alinhadas todos os dias, mesmo quando ninguém está olhando. O Salmo 23 mostra que quando você caminha a partir dessa coerência, a vida passa a te acompanhar. O esforço diminui, a ansiedade enfraquece. O caminho se torna mais previsível emocionalmente, mesmo que ainda seja desafiador externamente. Talvez você perceba agora que grande parte do seu cansaço não vem do que você faz, mas do medo de não saber se isso vai funcionar. A convicção dissolve esse medo. Não porque você tem garantias externas, mas porque você se tornou internamente compatível com o que deseja sustentar. Napoleon Hill chamava isso de fé aplicada.
Não uma fé passiva, mas uma confiança que orienta ações, escolhas e postura. É quando você para de oscilar entre "e se der errado" e começa a agir a partir de "isso faz sentido para quem eu estou me tornando". Quando essa convicção se instala, algo muda silenciosamente. Você deixa de viver tentando se proteger do futuro e começa a caminhar com ele. E isso prepara o terreno para o fechamento mais importante do Salmo 23. O momento em que tudo se integra em identidade permanente. O Salmo 23 não termina falando de conquistas externas. Ele termina falando de permanência. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Isso não descreve um lugar físico, descreve um estado de consciência estável. É o ponto em que a pessoa deixa de viver em ciclos de altos e baixos e passa a sustentar uma identidade alinhada. Habitar é diferente de visitar. Visitar é momentâneo, habitar é permanecer. Muitas pessoas até tocam estados de fé, clareza ou prosperidade, mas não permanecem neles. Voltam rapidamente aos velhos padrões mentais, emocionais e comportamentais. O Salmo 23 revela que o verdadeiro avanço acontece quando a mente encontra um lugar interno, onde ela consegue ficar. Napoleon Hill descrevia esse estágio como harmonia interna. É quando pensamento, emoção e ação deixam de brigar entre si. Você já não quer uma coisa, sente outra e faz outra diferente. Tudo começa a caminhar na mesma direção. E quando isso acontece, a vida se torna menos pesada, mesmo quando continua exigente. Talvez você perceba agora que o que mais cansou você ao longo dos anos não foram os desafios, mas a instabilidade interna. Dúvida em excesso, oscilação constante, começar com força e parar no meio. O Salmo 23 não promete ausência de desafios, mas promete continuidade. Um estado onde você não se perde de si mesmo no meio do caminho. Hill dizia que o sucesso verdadeiro é sustentado pela identidade, não pelo esforço isolado. Quando a identidade se firma, você não precisa se vigiar o tempo todo. As escolhas certas passam a ser naturais. Os limites ficam claros. A constância deixa de exigir força. Este é o ponto em que a prosperidade deixa de ser algo que você busca e passa a ser algo que acompanha quem você se tornou. E agora, tudo está pronto para o fechamento final, não como despedida, mas como decreto consciente para o dia que começa agora. Agora, antes de seguir com o seu dia, permaneça alguns segundos em silêncio. Não como quem termina um vídeo, mas como quem assume uma posição interna. O Salmo 23 não foi escrito para ser apenas lido. Ele foi escrito para ser vivido como estado de consciência. Quando você começa o dia a partir desse lugar, algo muda de forma sutil, mas definitiva. Você não acorda para correr atrás, você acorda para conduzir, você não reage ao dia, você se posiciona diante dele, você não implora por prosperidade, você age a partir da convicção que sustenta a prosperidade. Napoleon Hill dizia que o momento mais poderoso da mente humana é quando o pensamento deixa de oscilar. Quando a dúvida perde espaço, quando o medo deixa de negociar decisões e quando a identidade se firma. Esse é exatamente o ponto que você acessou agora. Não por emoção passageira, mas por alinhamento consciente. Leve esse estado com você ao longo do dia. Ao tomar decisões, ao falar com pessoas, ao escolher onde colocar sua energia. Sempre que a pressa, o medo ou a comparação tentarem puxar você para fora do eixo, lembre-se, você já está sendo guiado. E quem caminha com direção não precisa correr. Faça agora, em silêncio ou em voz baixa, este decreto interno. Hoje eu começo o meu dia com clareza. Minha mente está alinhada. Minhas decisões são firmes. A provisão me acompanha. Eu caminho com direção, estabilidade e propósito. Se este momento trouxe clareza para você, escreva nos comentários:
Hoje eu começo o dia alinhado. Esse simples gesto reforça internamente o estado que você acabou de assumir. E se você deseja continuar vivendo nesse campo de consciência, prosperidade e direção, inscreva-se no canal Decretos da Riqueza e ative o sininho. Aqui, cada vídeo não é apenas conteúdo. É um lembrete diário de quem você está se tornando. O dia já começou. E agora, você sabe exatamente de onde está caminhando.